Boa noite a todos. Obrigado pela presença, mas principalmente obrigado pela presença daquela garotada que passa ali atrás. Eu sou um dos coordenadores da casa aqui na equipe de evangelização espírita infanto-juvenil. Esse é o nosso símbolo, nosso mascote, que foi criado a partir de um concurso com a garotada. Eles decidiram que seria um pintinho saindo do ovo, eles que decidiram, e um colega nosso, o Marco, resolveu criar esse desenho. Esse é o nosso trabalho. Eu já estou aqui nessa casa há bem mais de 15 anos, e o que eu vou falar hoje, eu não sou pedagogo, eu não sou psicólogo, mas eu sou pai, eu sou tio de sobrinhos, eu sou avô de uma linda neta, e sou tio dessa garotada aqui, que passa por aqui. Então, muita coisa aqui é fruto da minha observação e também daquilo que a gente trabalha com as crianças e que muitas nos contam algumas coisas que a gente precisa passar para os pais. Às vezes nós passamos, mas a gente tem também sempre algumas sugestões para trabalhar. A frase que guia a minha vida desde que comecei a trabalhar com evangelização é de Santo Agostinho. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Nos entrega um serzinho pequenininho, como disse Richard Simonetti, sem certificado de garantia, sem manual de instruções. E nós temos, principalmente com o primeiro filho, que desenvolver algumas técnicas que às vezes o nosso pai passa, a nossa mãe passa, um tio, uma tia passa, mas a gente vai desenvolvendo uma técnica muito própria, muito pessoal ao longo da nossa vida. E estudos hoje mostram que a evolução da raça humana foi muito grande. Provavelmente, muitos chegaram a ver aqui, na década de 50, 40, uma criança podia demorar alguns dias até abrir os olhos. E hoje nós temos criança que com 3 anos de idade, sem saber ler, sabe operar um telefone celular, um smartphone, sabe sentar na frente e buscar o joguinho que ela quer no computador. Essa evolução da própria raça humana, também do espírito, mas das facilidades que o mundo nos traz hoje. E temos que pensar também que nós estamos há pelo menos 90, 95 anos da última grande guerra. Então, muitos espíritos que ora estão reencarnando na terra-idade começaram a ver o princípio da tecnologia. Porque os primeiros computadores do mundo foram criados no final da década de 30, para que eles pudessem desenvolver tecnologia de precisão de tiro, de equipamentos e tudo mais. As crianças que estão reencarnando agora, talvez alguns deles já vivenciaram algum tipo de tecnologia, então vêm para agora com mais facilidade. É claro, a criança tem uma característica muito própria. Eu vou falar aqui de 3 características boas, 3 detalhes ou características da criança. A criança tem um egocentrismo. Ego é eu. E centrismo é centro. Então, eu sou o centro do mundo. Ou seja, como essa tirinha da Mafalda, né, que o rapaz fala para ela que está vendo que a Terra gira em torno do Sol uma vez por ano. E ela pergunta: gira uma vez por ano em torno do Sol? Você tem certeza? Eu achava que girava ao redor de mim. A criança tem esse sentimento. Ela é cercada de carinho pelos pais, pelos avós, pelos tios. Então a sensação dela é que o mundo está ali inteirinho para servi-la. Isso é uma característica de egocentrismo. Esse egocentrismo, no adulto, ele é perigoso, porque ele se transforma em egoísmo. Ao invés de se transformar em egotismo e, principalmente, o altruísmo, né? O egoísmo, aliás, o egocentrismo é eu achar que o mundo está ali para me servir. Quando ele se torna exacerbado, aí eu quero tudo do mundo. E se bobear, pais, tios e avós dão tudo que o mundo pode dar. E isso a gente sabe que estraga a criança com relação ao comportamento, com relação às próprias decisões na vida dela. Porque os pais podem dar tudo, mas o mundo não vai dar. E o mundo dura muito mais do que os pais. Quando criança, ao invés dela ser egotista, ou seja, gostar de si mesmo dentro da medida, não, ela é egoísta. Ela quer tudo. E o egocentrismo na criança, a gente observa, num brinquedo qualquer, várias crianças brincando, uma pega um brinquedo e aquele brinquedo é dela. Mesmo que ela não esteja na casa dela, mesmo que ela não esteja nos domínios dela, mas aquele brinquedo é dela. É dela e acabou. Ela não vai entregar. Quando isso acontece em sala de aula, a primeira conversa nossa com a criança, olha, tá legal, o brinquedo é seu.
Mas daqui a pouco, a hora que você não quiser, que você achar um brinquedo mais interessante, você empresta para aquele coleguinha que pediu e que às vezes até chorou. A criança invariavelmente fala, não, eu empresto, não tem problema. Brinca mais 2, 3, 5 minutos. Tio, está aqui o brinquedo, eu não quero mais, pode passar para ele. Então a criança tem o altruísmo em si também. Só que se a gente começa a colocar muito forte o sentimento de posse nela, o que vai acontecer é isso aí. Um adulto egoísta, ao invés de altruísta. E, claro, se ela pudesse se tornar alguém que gosta de si mesmo, ótimo, mas sem os exageros. Porque tem gente que gosta de si mesmo ao ponto de também ser egoísta e não compartilhar nada, nem conhecimento. Então, cuidado com esse tipo de comportamento. As pessoas muito centradas em si mesmo vão sofrer demasiadamente, principalmente quando não recebem a atenção que acha que merece. Esse é um grande problema porque ela acha que o mundo está ali para servi-la. A hora que ela encontra uma situação em que alguém no mundo não serve, ela entra num conflito muito grande. Minha neta, há muito tempo atrás, chegou e perguntou para mim, eu não sei até que ponto ela estava me testando, até que ponto ela estava querendo alguma coisa, mas ela chegou e perguntou, vô, você me dá tudo que eu quero? Ela devia ter uns 3 anos, não mais do que isso. Falei, não é bem assim, Bianca, tem algumas coisas que a gente não pode dar, tem algumas coisas que eu não tenho condições de dar, a gente tem que pensar muito bem. Ah, não, porque o meu pai me dá tudo que eu quero, meu pai me dá tudo que eu peço. Eu parei, pensei e falei, mas Bianca, você tem certeza que teu pai dá tudo que você quer? Não é tudo não, vô, mas é quase tudo. Né? A criança tem esse sentimento, só que o perigo é quando ela quer alguma coisa o pai dá, quer alguma coisa o avô dá. E nós tivemos crianças aqui nessa casa que tinha mãe e vó vindo juntas, e eu percebi que ela colocava as duas situações de conflito e se beneficiava com aquilo. A avó não dava uma coisa porque não tinha condições, ela ia pedir para a mãe. A mãe não dava uma coisa porque queria educar, ia pedir para a avó. E às vezes a avó dava uma bronca na mãe e ela se aproveitava disso. Gente, estamos com crianças de 4 anos de idade que são espíritos milenares, donos de um conhecimento de argumentação, de arguição muito grande. Ninguém nasceu uma mala vazia de conhecimento. Eles trazem sim um conhecimento muito grande e nós estamos vendo isso a cada dia da nossa vida. Mas a criança muito mimado não consegue aceitar a indiferença do mundo e dos desejos. E aí torna-se um adulto problemático, principalmente depressivo. É a criança que não tem aquilo que quer e que entra em crise com facilidade. Gente, eu costumo dizer para os pais que lugar de criança é na evangelização. Mas é bom que a criança esteja preparada para a evangelização. Importante, quando eu comecei a trabalhar na coordenação, a gente começou a quebrar alguns tabus. Eu e mais outros colegas, éramos em 6, começamos a quebrar alguns tabus. Primeiro tabu, em muitas casas espíritas, a evangelização é um lugar que a criança fica para não atrapalhar a palestra dos pais. Aí lá tem brinquedo, tem giz de cera, tem desenho. Nós já não fazíamos isso e aí começamos a trabalhar também de uma forma um pouco mais formatada. Aqui não é um depósito de criança. A criança vai para lá para aprender espiritismo, aprender cristianismo, aprender egotismo. Ela vai gostar de si mesma, mas principalmente altruísmo, fazer aos outros aquilo que ela quer que os outros façam para ela. E esse ano em especial, por estarmos comemorando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos fazendo todo o nosso temário, nosso conteúdo programático, são 50 semanas, foco geral no Evangelho. Hoje fala sobre a reencarnação, que não provoca a separação dos laços familiares, pelo contrário, une. Então a turminha pode perguntar para os filhos, claro, exceto a criançada de 3 a 5 anos, a gente não aprofunda muito, mas a criança de 7 anos, de 10 anos, já está aprendendo esse tema. Porque dentro da estrutura do Evangelho, nós podemos também inserir conhecimentos cristãos, é óbvio, mas também conhecimentos da doutrina espírita. E usamos técnicas comparativas, que nós temos pedagogas, psicopedagogas, que têm isso com facilidade. Então ela vai aprender, sim, bastante sobre isso. Claro, eu falei outro dia numa outra casa espírita que o maior livro de autoajuda que nós podemos ter chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. E, para que a gente consiga trabalhar o egocentrismo da criança, um exemplo, o capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. Em tudo, faça aos outros o que você quer que eles lhes façam. Nisso resume a lei dos profetas.
Jesus respondeu a essa pergunta quando um fariseu perguntou qual que era a lei dos profetas para testar Jesus. E ele deu essa resposta. E no mesmo Mateus, ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, gente, será que eu gostaria de ter um filho problema no futuro pelo excesso de bondade que eu tenho? Será que eu quero ter um filho sujeito a uma depressão porque o mundo não vai dar para ele aquilo que eu poderia dar? Ou aquilo que eu tenho vontade de dar? Ou aquilo que ele pensa que eu dou? Porque nós também podemos levar a criança no bico, né? Conversar com a criança: estou com dificuldade agora, vamos pedir de Natal, não sei o quê. Cuidado com isso, cuidado com esse comprometimento que pode fazer mal. Então, a criança egocêntrica, esse sentimento mal trabalhado, essa criança que não compreende que o mundo não está só para servi-la, mas para servir a toda a humanidade, ele pode se transformar no egoísmo. No entanto, com boas lições de evangelho e principalmente convivência harmoniosa com as crianças, ele vai mudar, vai passar a ser o egotismo e mais ainda, eu não coloquei aqui, né? Altruísmo. Ou seja, o ato de eu me colocar no lugar do outro para entender se eu realmente devo fazer aquilo com o outro ou não. Isso as crianças aprendem aqui, principalmente na hora do brinquedo, mas também na hora que ela vai desenhar, porque ela quer o giz de cor de cera amarelo. E o outro também quer o giz de cera amarelo. E aí o professor, o tio, a tia, vira o mediador. Ou aqui você pode usar o verde. Pega o verde que daqui a pouco a outra desocupa o amarelo. Claro, tem bastante amarelo, mas ele quer aquele amarelo que está na mão do colega. Então a gente trabalha isso aí de uma forma bem gostosa, bem lúdica, e podem ter certeza que se a gente puder trabalhar dessa forma em casa também, na escola também, as crianças vão ter um mundo, vão proporcionar para a gente um mundo bem melhor. Outra coisa importante da criança é o aprendizado. E o aprendizado na criança, aí falando da criança na mais tenra idade, ela tem algumas características diferentes. Os americanos fizeram há muito tempo atrás um vídeo, muito tempo não, desculpe, há cerca de uns 2 anos atrás, um vídeo que fala: criança vê, criança faz. Porque o primeiro aprendizado da criança é o aprendizado por cópia. Quem aqui nunca perguntou para uma criança de 1 ano de idade como é que faz a vaquinha? Como é que faz o cachorrinho? Como é que faz o gatinho? Ela aprende primeiro imitando os sons. Depois ela aprende as palavras, copiando as palavras, copiando a forma das pessoas falarem. Depois, mais para frente, ela vai aprender a escrever, ela vai até tentar imitar a letra de alguém. Ela vai fazer uma letra desse jeito porque alguém faz uma letra desse jeito. Eu faço o 0 assim, então meu filho também quer fazer o 0 assim. A professora fala: mas não é assim que faz. Não, mas meu pai faz assim, eu quero fazer igual ao meu pai. Então encontramos a situação: a criança aprende por cópia. E nesse vídeo os americanos fizeram uma colocação muito importante. Children see, children do. Criança vê, criança faz. Então, o pai joga latinha na calçada, na rua, a criança também o faz. O pai fuma, a tendência da criança também é fumar. O pai joga o cigarro pela janela, a tendência da criança, quando ela tiver a oportunidade, também é fazer isso. A menos, é claro, que a família, que a escola, que os amigos coloquem nessa criança o senso crítico para que ela consiga reverter esse quadro. Mas, a priori, ela vai fazer. E muitas vezes, se alguém corrigir, ela vai dizer na cara dura: meu pai faz, minha mãe faz, meu tio faz. Podem ter certeza disso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não criarmos situações como essa. Nesse vídeo americano, se vocês quiserem, pode escrever lá, criança vê, criança faz, no YouTube, nas redes sociais, vocês vão ver esse vídeo. O pai que bate na mãe, a criança aprende que bater na mãe é normal. Aprende que bater na colega, até na namoradinha no futuro, é normal também. Por quê? Ele aprende por cópia. A criança, por outro lado, que aprende bons hábitos de higiene, de relacionamento com os pais, também fazem por cópia. A minha neta vai escovar os dentes em casa e me chama a atenção, porque eu escovo os dentes muito depressa. Vô, passa a escova mais devagar. Falei: Bianca, eu escovo assim faz 50 anos. Não, mas a minha mãe escova devagar e ela fala que fica melhor. Tá bom, então quando a Bianca está lá, eu tenho que tomar o cuidado de escovar mais devagarzinho, mesmo que eu esteja com pressa. Eu tenho que escovar devagarzinho, porque ela dá bronca, tá? Ela dá bronca na gente. Então a gente tem que passar para a criança, principalmente
visual esses hábitos. Não é dizer para a criança, faça assim. Não, é dizer para a criança, faça como eu faço. Quando ela vê e copia, ela tem mais facilidade de aprendizado. E na cópia, o aprendizado fixa com mais facilidade, fixa com muito mais força. Ela copia. E sempre faz como a mãe faz, como o pai faz. Então, por que não aproveitar esses bons hábitos que eu posso transmitir para ela através do processo visual? Né? Na dança. E a dança tem uma característica toda especial, que quando a criança dança com o pai ou dança com a mãe, primeiro que há uma troca de confiança muito grande. Lá em casa, por incrível que pareça, quem dança mais com a Bianca sou eu. Primeiro porque eu gosto muito de dançar, sempre dancei muito, família minha toda é pé de valsa, e ela vai lá, coloca numa estação que toca umas baladas bem gostosas, vem dançar comigo. Claro, ela dança 1h30, nem transpira, eu danço 5 minutos, paro 5, danço 5, paro 5, danço 5, paro 5. Primeiro pelo seguinte, ela não quer só dançar, só balançar, não. Ela quer levantar a perna para cima, quer levantar a bananeira, e aí quer que eu pego na mão e coloque ela no ombro, coloque para o chão. Estamos brincando lá de Domingão do Faustão, a dança dos famosos. Ela quer que eu faça assim. Claro, dentro dos meus limites, que eu não tenho uma força física muito grande, não tenho uma resistência física muito grande, eu faço. Então ela gosta. E a criança, o fato de eu pegá-la, ela tem mais confiança em mim. E eu percebo que tem uma vizinha que mora em frente, 2 anos mais nova, a Sofia, de 4 anos. A Sofia, primeiro que não tem muito ritmo, não sabe muito dançar. Mas, primeira vez que eu peguei a Bianca veio, bateu o pé aqui, virou uma piruleta, caiu para o outro lado e saiu dançando. Ela quis fazer. Ela quis fazer e não deu muita... Bom, 3ª ou 4ª vez, ela veio e fez comigo. Um dia eu fui atravessar a rua, estava conversando com a mãe dela. Mãe, vem cá ver o que eu faço com o tio. Aí foi e fez, sem música, sem nada, mas bateu o pé aqui e virou. Nossa, filha, não sei o quê. Aí o irmão dela, que é mais velho, tem 15 anos de idade, quis fazer. Ela não fez com o irmão, não. Então essa troca de confiança que a criança pode ter com o pai e com a mãe, ajuda também a entender que o pai é um suporte, mas um suporte dentro das limitações. A Bianca sabe que eu não danço com ela o tempo todo do jeito que ela quer, mas sabe que eu danço com ela. E também passear. E aí vem uma coisa importante, que é a força das palavras, que eu vou falar daqui a pouco. Um estudioso americano da área de psicologia infantil disse, nunca diga, filho, eu vou te levar para passear. Não, diga, filho, vou passear com você. Porque levar para passear é como levar na escola, você vai e larga ele lá. É como levar na festa do amiguinho, se você vai, para na porta e deixa ele entrar. Agora, vou passear com você? Não, vou estar de mão dada com você. Então essa palavra, essa forma de dizer, muda também o relacionamento com a criança. Então não é trazer a criança na aulinha de evangelização. Filhinha, vamos no centro, eu vou com você no centro para que você vá à aula de evangelização. Então a criança consegue entender que a mãe e o pai estão vindo aqui, às vezes até por causa dele. E aliás, é bom que seja por causa dele. Porque assim como na família, é o filho que vai continuar na obra do pai, aquele pessoal que está lá dentro vai continuar aquilo que nós estamos fazendo aqui. Eu estou com 53 anos, não vou viver mais do que uns 55, 56 aqui nessa terra. Daqui 53, 54, estou indo embora, voltando para o plano espiritual, aí aquela garotada vai ter que me substituir. Então é bom que eles substituam com o conhecimento que hoje eu tenho. E que a gente pode adquirir ao longo do tempo. Assim também funciona com os pais. Então, não leve o seu filho para passear. Vá passear com o seu filho. Não leve o seu filho para pescar. Vá pescar com o seu filho. E é outra recomendação de estudiosos da psicologia infantil, é o ato de pescar com o filho. É muito fácil eu chegar numa loja, comprar uma vara, pedir para o cara preparar, filho, está aqui tua vara, nós vamos no pesca para você pescar. Aí o pai vai lá no barzinho, tomar sua cerveja, fumar o seu cigarro, bater papo com os amigos, e o filho vai lá. Mas o ato do pai sentar no chão com o filho, preparar, amarrar, aprender a dar um nó diferente, que vai segurar melhor o anzol, prender a chumbada, esticar a vara, esticar a linha, ensinar o filho como é que joga a chumbada para lá, como é que joga a chumbada para cá. Esse bate-papo, essa brincadeira de pescar que o pai faz com o filho, também gera uma confiança recíproca. A criança começa a entender que o pai participa da vida dela. Então não leve o seu filho para pescar, vá pescar com o seu filho. Não leve o seu filho para passear, vá passear com o seu filho. Para a criança essa diferença é muito grande. E ela marca dentro do cérebro da criança, na mente da criança, também de forma diferente.
Meu pai sempre levou onde eu quis. Não, meu pai sempre foi comigo em muitos lugares. Então, é muito bom... Oi? Desculpe. Religião também se aprende em conjunto. Quando a criança lê o Evangelho segundo o Espiritismo com o pai, ela também muda completamente o comportamento. Gente, o culto do Evangelho no lar é para ser feito com a família. Não sei se vocês perceberam, mas quarta-feira passada e domingo passado, muitos pais não estavam aqui. Porque 2 vezes por ano nessa casa, nós levamos os pais para dentro da sala de aula, para assistir uma aula com as crianças. Março, último domingo, última quarta-feira, é aula com os pais. E o tema da aula é Evangelho no lar. Os pais vão entender os mecanismos, as necessidades, como desenvolver e o porquê do Evangelho no lar. Mas não vou ensinar para o pai, não vou ensinar para a criança. Vou ensinar para ambos. Vamos conversar com ambos por que eles têm que fazer isso. A criança não entende? Engano. A criança entende muito mais do que nós imaginamos. Lembrem-se, naquele corpinho de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos, está um espírito milenar. A linguagem da criança é uma, a compreensão do espírito é outra. Então, leia com o filho. O Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar, Agenda Cristã e Roque Jacinto também, as histórias para crianças. Tem muitos livros e histórias para crianças. Leia junto com ela. A minha neta já sabe ler, mas ela vira e mexe, chega, vô, leia esse livro comigo. Antes ela pedia para ler para mim, agora ela fala, leia esse livro comigo. Ela mudou até a preposição, né? Desculpa, errei o português agora. Ela diz, leia comigo. Então eu leio com ela. Nós lemos, a minha esposa, vó lê também, mãe e pai também leem com ela. Claro, as orações também com os filhos. Eu tinha 3 filhos, 3 quartos na casa. Dormia um num quarto, o mais velho, e os outros 2. Em casa, vamos sentar os 3 aqui e fazer a nossa prece para dormir. O mais velho às vezes fala assim, mas eu quero ver um negócio na televisão, não vou dormir agora. Tá legal, os outros 2 vamos fazer a prece com ele aqui. Vamos fazer a prece nesse momento com ele. Então esse momento de harmonia, além de melhorar a paz da casa, a proteção espiritual da casa, também melhora a mente das crianças para que elas consigam ser homens de bem. E é claro, replicarem isso no futuro, transmitirem isso no futuro. Então, gente, é importante muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que me faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A gente tem que entender que ser pai não é gerar. A gente tem visto isso em novela, filme. Ser pai não é gerar. É algo muito mais amplo. Gerar, hoje, não precisa da presença física do pai. É perfeitamente possível fazer geração in vitro, colocar no útero materno e essa criança vai crescer e vai para onde quiser. Então é muito importante e cada vez mais nós temos que ter em mente que a nossa missão como pai é muito importante. É a mais importante da nossa vida. Porque nós estamos dando oportunidade de outros espíritos crescerem nesse mundo e terem a sua evolução. Só que a evolução não é só física. A evolução é principalmente espiritual. Então, dotar de bons conhecimentos, ensinar a criança a, no futuro, querer ser um escolhido. Querer ser alguém que Deus fala, vem para cá, vem trabalhar comigo. Isso que é importante para a criança. Claro, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Na vida humana eu percebo que tem algumas exceções. Quando eu trabalhei na campanha contra a fome do Betinho, lá na década de 80, quando ele criou essa campanha, nós juntamos uns amigos, o Arnaldo inclusive, e fizemos um Frankenstein informática. Pegamos um computador que era uma peça de um, uma peça de outro, uma peça de outro, cada um deu uma peça, montamos um computador para cadastrar todo o pessoal que era assistido por todas as entidades assistenciais de Rio Preto. E descobrimos 2 coisas interessantes. Primeiro, em algumas casas, a mãe colocava ela como chefe da casa para a igreja tal e colocava o marido, a mãe, o pai, a sogra, o sogro, os filhos como dependentes. Chegava outra entidade, ela colocava o marido como chefe da casa e
Ela como dependente, a mãe, a sogra, o pai, tudo como dependentes. Tinha casas que recebiam, quando nós cruzamos as informações, tinha casas que recebiam 4 cestas básicas para 4 pessoas. Será que 4 pessoas precisam de 40 quilos de arroz por mês? Alguma coisa era vendido, claro. Muita gente fazia aquilo, mas teve um caso que deixou a gente meio feliz até. Recebemos um recado, tempos depois, escrito que um rapaz que recebia a cesta básica, pai, mãe e um filho, ele tinha conseguido uma bolsa de estudos num cursinho lá no Ibilce, que era dado pelos professores do Ibilce, e conseguiu um estágio numa empresa, e nessa empresa tinha cesta básica, ele não precisava mais daquela cesta básica. Agradeceu imensamente no bilhete e disse que aquela cesta básica ia beneficiar alguém. Então, certamente, aquele casal era uma boa árvore que deu bons frutos. Embora o local que ele vivia, e tinha vizinhos dele, que a gente foi depois dar uma checada em off, né? Vizinhos dele que não tinham esse comportamento. Então, árvores boas sempre vão dar bons frutos. Na dúvida, vamos ser as boas árvores. Vamos ser quem vai gerar bons filhos para esse mundo complicado que está aí hoje. E a última coisa que eu gostaria de falar sobre as crianças é o poder das palavras. Ódio, xingamento, apelidos pejorativos e principalmente comparações maldosas. Eu vejo o pai dizer assim, você está parecendo aquele favelado. Aliás, favelado hoje em dia é sinônimo de gente boa, que a gente está vendo as novas comunidades melhoradas no Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais. Mas xingamentos, palavrões e principalmente apelidos pejorativos. É comum o pai chegar para a criança e dizer assim, você é um cabeçudo. Você não vai aprender isso nunca, que você é um cabeçudo, você é um burro, orelhudo. Gente, se vocês souberem a força que isso tem numa criança, você dizer para uma criança que ela é orelhuda, burra, cabeçuda, vocês souberem como isso marca na criança, tem um americano chamado Maxwell Maltz, ele era cirurgião plástico, não era nem... Depois ele estudou psicanálise, principalmente por causa disso. Mas ele percebeu que algumas pessoas vinham até ele com alguns travamentos. E ele fala que a mente nossa ela é composta de vários interruptores, que nós ligamos ou desligamos conforme determinadas situações. E esses interruptores, às vezes, fecham a passagem de para algumas outras coisas, algumas outras situações. Ele foi procurado uma vez por um senhor, estatura mais mediana, mais baixa, inclusive, e esse senhor chegou para ele e falou, o senhor é um cirurgião plástico, eu queria fazer uma cirurgia plástica nas minhas mãos. Falei, como assim? Eu falei, eu tenho o dedo muito curto, muito grosso, e eu não tenho habilidade manual. Claro, independe do dedo ser grosso ou fino, ou grande ou pequeno, para ter habilidade manual. Mas ele resolveu dar uma sondada, né, entender, uma assuntada, como diz o mineiro, né, para entender como é que funcionava na cabeça dele aquela limitação. Por que você acha que você tem dificuldade de habilitação? Não, por causa dos meus dedos. Não, mas de onde você tirou essa ideia? Ele falou, eu tento consertar uma fechadura em casa, eu não dou conta. Eu tento consertar uma torneira, eu não consigo pegar aquele miolinho lá. Eu tento fazer alguma coisa, não dou conta, não tem jeito. E ele virou e falou, olha, bom, vamos tentar entender. Quando começou você a observar que você não tinha essa habilidade manual? Ele parou, deu aquela lembrada, falou, olha, eu lembro uma vez, eu era pequeno, tinha meus 8, 10 anos de idade, e foi justamente com a fechadura. Meu pai estava com a fechadura desmontando, consertando, e eu fui tentar, pai, essa peça fica aqui? Meu pai disse, fica, mas não mexe porque eu estou consertando. Não, mas eu não posso colocar essa peça aqui. Não, filho, não pode. Você não vai conseguir consertar. Você tem a mão muito grossa, você tem o dedo muito curto, você não vai conseguir fazer isso nunca na tua vida. E aquele interruptorzinho virou. E colocou ele como incompetente em habilidade manual. O pai carimbou o filho como incompetente com habilidade manual. Não só pela palavra, mas também pelo tom e pela situação. Maxwell Maltz resolveu dar um tratamento diferente e falou, deixa eu fazer uma sugestão para você. Você conhece aqueles kits de montar, aviãozinho, carrinho? Conheço. Você já tentou alguma vez? Nem tento que eu não dou conta. Não, vou te dar uma sugestão. Compre um kit daquele, o mais básico. 15 peças, 20 peças. Tem kit com 2.000 peças, mas compra um de 15, 20 peças. Experimenta montar. Eu não vou conseguir. Não, mas peraí, deixa eu acabar de explicar. Você vai comprar o kit, embrulha, não deixa ninguém saber que você comprou. E compra na loja mais longe da tua casa possível. Chegando em casa, vai esconder. Num lugar que esposa, filho não veem.
Aí você vai, um dia que não tiver ninguém em casa, só você vai se trancar no quarto, pega essa caixa e vai tentar montar. Esquece o fato de você não ter condições, esquece o fato de você não ter habilidade manual. Quebrou, você vai pegar, joga fora. Um detalhe, embrulha bem e joga fora para ninguém descobrir o que você está fazendo. Isso é um segredo só seu. Nem eu quero saber o que você está montando. E tenta montar isso aí. Uma vez, 2 vezes, não se preocupa com o tempo. É o teu segredo, é uma coisa só sua. Depois, daqui uns tempos, nós vamos conversar. Daqui uns 3, 4 meses, você volta aqui e a gente vai conversar. O rapaz foi embora. Deu 3, 4 meses, 5 meses, o rapaz não voltou. Falou, bom, perdi um cliente. 6 meses depois, o rapaz volta. Mas voltou com um embrulho bonito, um galeão. Aquele navio pirata com velas, com detalhes, com canhões, com homenzinhos em miniatura inteirinho, um galeão inteirinho. Doutor, eu trouxe aqui de presente para o senhor. Falei, mas que beleza, que maravilha. Ele falou, ó, fui eu que fiz. 3.000 peças. Ô, rapaz, mas que beleza, mas você não tinha habilidade manual? Eu falei, eu não sabia que eu não tinha habilidade manual. Eu quebrei 3 kits. O primeiro deles eu quebrei de raiva. Não consegui montar, quebrei tudo, coloquei na caixa e embalei. Criei coragem e busquei o segundo. No terceiro eu montei inteirinho, está guardado lá em casa até hoje. Só que depois que eu montei de mais peças, fui escondendo tudo. Um dia eu mostrei para todo mundo o que eu podia fazer. E fui altamente elogiado. Aí um dia eu falei, vou montar agora um para o doutor. E montei esse kit para o senhor. É o meu presente. Muito obrigado. Ele falou, obrigado a você, porque não tem cirurgia para alongar e diminuir o tamanho do dedo. Então você resolveu um problema não seu, o meu também. Né? Então a gente, às vezes, no filho, a gente vira aquele interruptor de forma errada e marca aquela criança, marca aquele ser, aquele espírito, uma reencarnação inteirinha. Gente, é trágico, mas as palavras fazem sofrer. Tenho a mais absoluta certeza disso. Por outro lado, as palavras boas, palavras de amor, elogios, apelidos carinhosos, claro, que a criança goste, que a criança se sinta bem de ser chamada, palavras positivas, palavras motivadoras e, principalmente, palavras reconfortantes. Isso é uma coisa que, para a criança, vira aquele interruptorzinho para o lado verde. E é gostoso quando a criança tem essa resposta, quando a gente tem essa resposta da criança. Aquela vizinha que mora em frente de casa, a Bianca levou fundo do quintal, e a minha neta se tornou craque em subir em árvore e plantar bananeira em árvore. Com um detalhe, a primeira vez que ela plantou bananeira, eu estava do lado filmando, e ela prendeu a perninha lá embaixo e botou para baixo, o cabelo quase encostou no chão. E depois levantou sozinha e quis fazer de novo, com 5 anos de idade. Chamamos a vizinha e ela foi ajudar, foi brincar de subir na árvore. Eu não sei subir em árvore. A Bianca ainda falou, você não sabe, se você não sabe, meu avô, tenho certeza que ele pode te ensinar. Aí vai, eu vou segurar a Sofia para subir na árvore. Resultado. Primeira característica, quando a Sofia vai para casa, ela volta para a casa da mãe dela suja. Na casa dela não tem terra, nenhum vaso de planta. Na minha casa tem um quintal com mangueira, goiabeira, limão, banana, graviola, acerola, 2 cachorras, uma gata, e eu sou vizinho da sogra, que tem outro quintal do mesmo tamanho, com o mesmo tanto de árvores, mais uma cachorra e mais uma gata. Então a Sofia encontra na rua. Aliás, a Sofia agora mudou, eu não sou mais o tio dela, não. Como a Bianca me chama de vô, outro dia ela falou, mãe, ele agora é meu vô também. Então eu sou vô da Bianca e sou vô da Sofia. Mas a Sofia uma vez estava em casa e ela queria brincar, a Bianca, um dos brinquedos preferidos dela também, é martelo, prego, chave de fenda, parafuso e tábua. Martelou o dedo tantas vezes, mas agora não martela mais. Ela sabe que ela bate devagarzinho, depois ela tira o dedo e bate com força. E foi a Sofia usar. E a Sofia, eu falei, Sofia, pega esse martelo pequeno, que é o martelo da Bianca, né? Porque tem o martelo meu e tem o martelo da Bianca. E pega um prego mais comprido e mais fino. Ó, tio, eu não sei bater. Eu falei, eu não perguntei, eu não estou preocupado se você sabe. Vamos tentar. Você tenta primeiro, se você não conseguir, aí vai ser outra coisa. Aí ela segurou, eu falei, bate assim, levanta o martelo só um pouquinho. Porque se você levantar muito, o caminho do martelo é longo. Levanta só um pouquinho, vai batendo, batendo, batendo. A hora que o prego não mexe mais, aí você tira a mão e bate com força. Do mesmo jeito que eu ensinei para a Bianca. Claro. Mãe, o tio Valdo me ensinou a bater o martelo no prego.
Eu tenho umas tábuas lá em casa, porque uma das minhas diversões, desde que meu filho mais velho era criança, é marcenaria. Faço banquinho para a Bianca, estou fazendo agora uma casa de boneca junto com ela. O trabalho que deu fazer escada, vocês não queiram imaginar. Então as palavras, antes de mais nada, nos dão um conforto gostoso. Quando a gente consegue trabalhar com a criança boas palavras, bons ensinamentos, a criança se sente confortada. Então é muito importante que nós saibamos falar as coisas para a criança. A criança não tem culpa de nós sermos profissionais e termos um colega de trabalho mal-humorado. E nós temos colegas aqui na evangelização que tem dia que chega e diz para mim, Valdo, eu não estou em condições de trabalhar com a criançada hoje. Eu tive um dia muito tenso, tive um dia muito bravo, eu não estou em condições. Pô, tá legal então você não precisa trabalhar. Ah, tá, então vou assistir a palestra. Não, você vai para a sala. Senta no fundo, senta do lado, senta no chão. Você não vai dar aula hoje, vai ter outra tia para dar aula. Porque são 2 ou 3 evangelizadores por sala. Mas você vai ficar lá dentro. E uma delas, uma vez, chegou para mim e falou assim, tio, hoje eu estou naqueles dias, está feia a coisa, eu estou nervosa, estou tensa, mas eu sei que lá dentro eu vou receber aquela carga de energia fantástica da garotada. E recebe mesmo. Cada vez que as crianças chegam aqui, podem prestar atenção. Para mim, é raro uma que não sorri. Primeiro, porque eu sempre recebo com um sorriso. Sempre recebo com um abraço. Gostaria de conhecer todos pelo nome, mas a memória já não está tão boa assim, não. Mas sempre tem uma coisa boa para falar para a criança. Às vezes a criança está meio quieta, meio séria. Eu chego e pergunto assim, foi boa a sua semana? Foi. Aprendeu muito? Aprendi. Brincou muito? Brinquei. Bom, então tá bom. Então você teve uma semana maravilhosa. E invariavelmente eu ganho um sorriso. E posso até garantir que mesmo a criança que não teve uma semana que possa me dizer, ela também vai aprender. Eu costumo brincar com crianças de colo, 6 meses, 4 meses, 5 meses. Eu chego para a criança para me apresentar. Mas a grande característica do adulto quando vai brincar com a criança é se embobecer. Não é? A gente não chega numa criança em 3 anos, não é assim que a gente faz? Experimente conversar com a criança como se você estivesse conversando com um espírito. Oi, tudo bem? Prazer em te conhecer, meu nome é Valdo. Bem-vindo ao nosso mundo. Obrigado pela tua presença aqui nessa casa. Garanto que todas as vezes que vocês fizerem isso, vão ganhar um sorriso. Que a criança vai olhar e falar, poxa, encontrei um cara que não tem um jeito embobecido de ser. Né? Então as palavras ajudam a crescer e principalmente conforta. E aí nós vamos ensinar para as crianças, daqui a algumas semanas, se não me engano daqui 4 ou 5 semanas, bem-aventurados os puros de coração. Que são as crianças, são as pessoas que estão mais próximas de Cristo, que estão mais próximas de Deus e mais próximas de um bom crescimento e uma boa evolução espiritual. Porque possuirão a terra. Gente, se alguém aqui ainda não leu os Exados da Capela, leiam. Porque certamente o nosso planeta vai passar por uma situação semelhante. Então, quem vai ficar aqui na Terra? Quem conquistou o seu lugar aqui. Os mansos e pacíficos. Os restantes vai montar naquele cometa e vai reencarnar no outro mundo que vai ter a característica que a Terra tinha algum tempo atrás, tá? E vão começar tudo de novo numa escala evolutiva. Então, vamos trabalhar bem para que nós sejamos os donos da Terra no futuro. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Então vamos ensinar aos nossos filhos, sobrinhos, amigos, como eu tenho a Sofia, que é minha amiga, que eu quero ser filho de Deus, que eu posso ser manso e pacífico. Outro dia a Sofia estava brava com a mãe, eu passei perto, ela estava muito nervosa, muito brava. Falei, Sofia, por que você está brava com a tua mãe? Ela explicou, eu não entendi muito, porque ela falou muito rápido. Falei, mas Sofia, vai resolver você ficar brava com a tua mãe? Experimenta conversar com a tua mãe para você ver como é que ela vai te entender muito mais fácil. Aí ela vai conversar com você também. Se você ficar bravo com ela, xingar, ela vai devolver. Só que tua mãe tem a mão maior do que a tua. Vai doer mais a mão da tua mãe na tua bunda do que a tua mão no braço dela. Ela parou, pensou e foi conversar com a mãe dela. Então a gente pode plantar isso sempre que a gente quiser. E é claro, gosto de ler, esse texto é de Meimei. Dizes que sou o futuro, não me desampares no presente. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandone às trevas. Não espero somente o teu pão,
dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu caminho. Suplico-te amor com o que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Ensina-me, Não sou simples ornamento do teu carinho. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Obrigado a todos.